Vamos lá, galera, mais uma de nossas dicas. Agora eu mudei o título, eu vou para o título da ação penal, mais precisamente o título 3 do Código de Processo Penal. O artigo 24 aqui estabelecido diz o seguinte: nos crimes de ação pública, esta ação ela será promovida por denúncia do Ministério Público, mas ela depende, quando a lei exigir, de requisição do ministro da Justiça ou representação da vítima, do ofendido, ou quem tem qualidade para representá-lo. O que é uma ação penal? Galera, ação penal é o ato em que o titular da ação provoca o juiz para que haja o início do processo. Isso é ação penal. Ação penal é diferente de processo. Uma coisa é ação penal, outra coisa é processo. A ação penal é um instrumento que provoca o juiz que está inerte a fim de que o processo seja iniciado. Então, uma vez preenchidos os pressupostos processuais, o titular da ação penal, ele provoca o juiz que está inerte a fim de que o juiz receba a peça inicial acusatória e inicie o processo. Resumindo, a ação penal é isso. A ação penal nada mais é do que um instrumento provocador. Então, é um instrumento que vai provocar o juiz para que o juiz tome conhecimento da causa e inicie o processo crime. Se os requisitos estão preenchidos, o juiz começa o processo. Se os requisitos não estão preenchidos, o juiz rejeita e não começa o processo. Tá. Se o crime é de ação pública, essa ação de impulsionar o juiz é do Ministério Público. O Ministério Público formula um documento chamado denúncia e provoca o juiz que está parado, que está inerte esperando a provocação. Porque você não pode perder de vista que o juiz ele deve ser inerte a fim de garantir a sua imparcialidade no julgamento. Então, se o crime é de ação pública, o que acontece? O Ministério Público, que é o titular da ação pública, formula um documento, o promotor assina e provoca o juiz. Se está preenchido, beleza. O que acontece? O juiz recebe aquela denúncia, recebe a peça inicial acusatória e começa o processo, começa o julgamento. Agora, se o crime é de ação privada, quem tem que provocar o magistrado é a vítima ou o seu representante. Ele não formula uma denúncia, ele formula uma queixa-crime, que nada mais é do que um documento provocador. É um documento confeccionado por um advogado, tem que ser assinado por um advogado, provocando o juiz que está inerte, aguardando ali a provocação, que pode ser por uma denúncia ou queixa-crime. Ministério Público, vítima, respectivamente. Tá bom? Denúncia, Ministério Público. Queixa-crime, vítima, o ofendido, seu representante legal. Agora, no crime de ação pública, galera, você não pode perder de vista que ela pode ser pública incondicionada, isto é, o Ministério Público vai agir independente de vontade ou não da vítima, ou ela pode depender de uma requisição que é do ministro da Justiça, nos crimes contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, e nos crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Ponto. E a ação penal privada ela se divide em três. A ação penal privada exclusiva ou propriamente dita, que há o direito de sucessão. A ação penal privada personalíssima é aquela ação penal do meu amigo professor Advilson Caldeira, loirão equiparado. A ação penal privada personalíssima só pode ser promovida pela vítima. E por fim, a ação penal privada subsidiária da pública é aquela em que o MP, uma vez perdendo o prazo, surge a possibilidade do ofendido contratar um advogado e impetrar uma queixa-crime subsidiária. Essa é uma pequena revisão aí de ação penal bem sucinta. Espero ter ajudado vocês. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima dica.